Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal @tqabrasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que eu particularmente sou apaixonada, tenho estudado isso nos últimos anos e estou cada vez mais querendo compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então eu conto com a presença de vocês e com a colaboração de vocês para enviar aquele aviãozinho dessa live para as pessoas que vocês acham que possam gostar desse tema, que nunca ouviram falar, mas que vai ser interessante ouvir nesse momento, ou que já ouviram falar e quer saber um pouquinho mais. É claro que aqui a gente não consegue encerrar um tema completo, afinal de contas é uma live, a gente fala de maneira um pouco mais suave, de maneira um pouco mais descontraída, né? E eu quero dar voz também para vocês poderem falar, para vocês também poderem acessar esse conhecimento minimamente possível. Então a gente não tem tempo, mas o máximo que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar com vocês. Então aproveita, envia o aviãozinho aí para os seus pares, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para qualquer pessoa que aparecer na sua lista de contatos, para a gente poder espalhar conhecimento, porque compartilhar conhecimento eleva a frequência. Já dizia o professor Eric, que está aqui, ó, Despertar, Destravar e Saltar, o livro da TQA, que traz não só essa informação, mas muitas outras. E a live de hoje, que a gente vai falar sobre o Qin, a gente vai falar sobre o que é um Qin, o que o Qin traz enquanto frequência, e tudo isso diz respeito aos ciclos de tempo naturais, aos ciclos de tempo regidos pelos movimentos dos satélites, dos planetas, do Sol, da galáxia como um todo, do qual a gente está apartado porque a gente segue um outro ritmo de tempo construído artificialmente. Isso cria aí uma desorganização interna em toda a humanidade. Então, falar sobre esse tema também é tentar trazer de volta essa reconexão com o que é mais natural, com o que rege as nossas vidas de maneira natural, sem que a gente sequer perceba, né? Mas eu quero começar essa live lendo um trecho desse livro aqui, ó, Despertar, Destravar e Saltar, as bases metafísicas da terapia quântica aplicada. Atualmente ele é best-seller, tá? Aliás, há muito tempo já, ele foi lançado, meses depois ele já se tornou best-seller de maior venda no ano. Então, vocês podem adquirir na Amazon e nas melhores livrarias do país. Tem a versão também de e-book para quem não quer o livro físico, né? Mas é um livro para... Eu aconselho ter o físico, para você colocar na cabeceira e ir ali fuçando, lendo, estudando, porque cada vez que você lê, você recebe mais informações. Mas vamos lá. Vale ressaltar que esse livro aqui não fala sobre lei do tempo, tá, gente? Mas, de alguma forma, algumas informações chegaram para o professor Eric, mesmo que ele não soubesse que isso dizia respeito à lei do tempo. Esse trecho que eu vou ler está no capítulo 14, a matemática da criação. Vamos lá. Onde ele fala sobre a bobina de Rodin, a matemática vórtex e tal, que eu confesso é um capítulo bem desafiador. Aqui. Essa geometria de vórtex ou vórtice mostra um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Vemos isso o tempo todo na natureza. Isso descreve mais uma vez que o tempo não é linear, e sim cíclico. Tá aqui, ó, página 139. Não sei se o professor Eric chegou a ter conhecimento da lei do tempo ou não, mas tudo que faz parte da verdade do universo chega para aqueles que estão dispostos a compartilhá-la, né? Então tá aqui, né, confirmado através da matemática vórtex, né, esse modelo espiral, dizendo que o tempo não é linear como a gente entende, passado, presente e futuro, né? O tempo é cíclico. E a lei do tempo diz exatamente isso, que o tempo ele é radial, fractal e cíclico. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo neste exato instante, que é o único tempo possível. Então vamos aproveitar esse exato instante para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos ver quem que tá aqui. Eu chego falando e acabo não vendo quem que tá na live, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite todo mundo. Muito bom ter vocês aqui comigo. Bom, vamos lá. O tema de hoje é falar sobre o Qin. Por que eu trouxe esse recorte da lei do tempo? Porque o Qin é aquela coisa com a qual geralmente as pessoas têm um primeiro contato quando vão
ter contato com a lei do tempo. Geralmente chega primeiro essa informação do seu Kim, do Kim de hoje, o que diz o Kim de hoje, o que o seu Kim diz a respeito de você. E muitas vezes, quando a gente não traz um entendimento, quando a gente não se aprofunda para conhecer e saber o que realmente é um Kim, a gente acaba levando isso como se fosse meio que o signo, né? Aquela coisa assim, eu nasci ariana, então eu tenho essas características, eu sou assim porque eu sou ariana, eu sou assado porque eu sou ariana, eu arrumo confusão com todo mundo porque eu sou ariana, né? Aquela coisa bem característica, assim, apesar de eu saber que não é isso, tá, gente? É uma brincadeira que geralmente a gente faz, mas que se você for estudar astrologia, assim, bem profundamente, você vai ver que a coisa é muito mais séria. Mas, enfim, o signo, ele te traz características, você nasce sob aquela influência e aquelas características estão em você, né? Elas dizem de você. Um Kim, ele não é um signo, ele não é algo que vai definir quem você é, que vai definir o que acontece no dia de hoje. Um Kim é uma frequência que informa. E o que você faz com essa informação é uma escolha sua. Então, um Kim, ele não é um destino traçado, ele é um caminho possível. Você pode caminhar para se tornar aquele Kim, você pode caminhar para se alinhar com as frequências daquele Kim e aproveitar da melhor forma possível aquela frequência que está disponível para você naquele dia. Mas ele não determina como que vai ser aquele dia, ele não determina as características de uma pessoa. Mas são frequências que estão disponíveis e que você pode utilizar para viver da melhor forma possível, porque afinal de contas, imagina que você tem assim uma bola de cristal, né? A minha bola de cristal não está aqui agora, mas vamos usar aqui meu caldeirão, né, de cristais. Imagina que você tem aqui uma bola de cristal, que você tem condições de ver tudo que está para acontecer, né? Tudo que vai acontecer nesse dia. Você olha lá, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer e você vai viver de acordo para poder tirar o maior proveito possível dessas informações que você recebeu, não é? Ou se você falar, eu não gostei dessas informações que está me mostrando essa bola de cristal, não, vou construir o meu dia da forma que eu bem entender e deixo essas informações de lado. Ok também, você tem livre-arbítrio para decidir. Não é determinante. O Kim faz exatamente isso, ele te traz informações, te traz frequências que estão disponíveis para que você possa navegar no dia, né? Ou navegar na sua vida, quando a gente fala sobre o Kim pessoal, ou navegar no seu ano, quando a gente fala sobre o seu Kim de trânsito, para que você possa tirar o maior proveito daquilo. Porque se você sabe as coisas que estão ali acontecendo, você transita melhor. Conhecimento é poder, conhecimento é libertador, não é verdade? Agora, se você está indo cego, blindado, você vai dar com a cara no muro e vai tateando até encontrar a melhor forma possível. E vai contar com a sorte, né? Então, tem uma outra coisa que eu gostaria de ler aqui para vocês na íntegra também, que é da Stephanie Solf, que é a Rainha Vermelha, a responsável pelos conhecimentos da Lei do Tempo atualmente lá nos Estados Unidos, né? Ela que coordena tudo, ela que distribui as informações, então todo mundo que trabalha com a Lei do Tempo de maneira responsável, de alguma forma está conectado a ela, ou diretamente, ou através de terceiros, dos professores, dos formadores, etc. E ela diz assim: viver na ordem sincrônica, que é justamente você acessar essas informações do Kim para tentar se alinhar com o que está acontecendo, é recuperar a memória multidimensional, a habilidade de acessar informações do passado, do futuro e de realidades paralelas, através da ressonância, da intuição e de códigos numéricos. Lembra que eu falei que o tempo é radial, fractal e cíclico? Por isso, ele parte de um centro e ele se expande em espirais ascendentes. E ele é fractal porque ele fractaliza informações do todo. E ele é radial, e ele é cíclico porque são ciclos que se repetem, mas a gente tem uma ideia de repetição de ciclos como se você tivesse num ponto de um círculo, seguisse aquele círculo inteiro, chegasse no mesmo ponto e repetisse esse círculo, né? Como se você estivesse rodando numa rodinha de hamster.
Dentro da lei do tempo cíclico significa que o tempo é formado por ciclos, vários ciclos que se sobrepõem e que trazem maiores informações. E cada vez que você encerra um ciclo e vai iniciar um novo ciclo, você não inicia do mesmo ponto, né? Fez um ciclo inteiro, você não inicia do mesmo ponto. Você fez um ciclo inteiro e inicia uma oitava acima. Fez um ciclo inteiro e inicia uma oitava acima, porque ele é ascendente, uma espiral ascendente, e não um círculo fechado. E o que a gente vive no dia a dia? Círculos fechados, seja do relógio, seja do ano, né, do calendário, que a gente termina dia 31, começa dia 1º e vai tudo de novo. Termina dia 31, começa dia 1º e vai tudo de novo, né? Então, assim, dentro da lei do tempo, a gente termina também numa determinada data, começa também numa determinada data, todo anel solar é a mesma coisa, mas este anel solar traz informações. E cada anel solar traz uma configuração cíclica diferente, que traz frequências diferentes. Assim como todos os dias. Cada dia tem uma configuração cíclica diferente que traz informações diferentes. Mas aqui a gente vai fazer o recorte só do Kim, senão eu vou me estender muito, a gente não vai falar do que é o objetivo da live, né? O que é um Kim, né? Didaticamente falando, um Kim é a união de duas frequências, de luz e som, né? A frequência de luz seria um fractal da luz solar e som seria o movimento que a ordem cíclica traz para a gente. Deixa eu pegar um negócio aqui para ilustrar para vocês. Esse aqui. Isso. Por exemplo, hoje nós temos esse selo solar, que é a frequência de luz, e estamos neste tom, que é a frequência de som. Então, um Kim seria a união dos dois. Hoje nós estamos em macaco rítmico. Macaco é essa imagem, rítmico é o tom. Macaco rítmico azul, porque ele carrega uma cor que também traz uma informação, também traz uma frequência. E esse Kim, ele carrega um poema que une as principais características do selo solar e as principais características do tom solar. E esse poema ele funciona como um mantra. Um mantra, o que é um mantra? É uma ativação energética a partir do som. E esse som, a gente simplesmente mantra, a gente não tenta interpretar, a gente não tenta entender o que ele está dizendo, né? Pensa nos mantras que a gente usa, por exemplo, para harmonizar chakras, né? Hum, Om. Você não vai procurar a tradução do que é isso, você não vai procurar entender o que isso está querendo dizer, você só sente a vibração, né? O poema, né, o mantra do Kim, o mantra Kim, ele é um poeminha, ele traz palavras na nossa língua, né? Claro, obviamente traduzidas, mas ele traz palavras, e quando traz palavras, a nossa mente racional tenta interpretar, tenta racionalizar. Mas a lei do tempo, apesar dela passar pelo racional para a gente ter um mínimo de entendimento da estrutura na qual ela funciona, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser sentida, porque lembra, é uma frequência. Frequência você não racionaliza para entender, você sente, você vivencia e você se observa nessa vivência para poder trazer autoconhecimento e transformar em sabedoria. Então o mantra Kim de hoje diz o seguinte, ó: eu organizo com o fim de brincar, equilibrando a ilusão. Selo o processo da magia com o tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. E aí cada um que lê este poeminha, este mantra, num estado de concentração, num estado de calma, de tranquilidade, até de meditação, num estado de presença, né? No aqui e agora. Cada pessoa que lê isso vai falar com ela de uma forma diferente. Esse pequeno poeminha vai falar com cada um de uma forma diferente. Por quê? Porque vai falar com aquilo que existe dentro de você, vai falar com aquilo que faz parte do seu contexto de vida. Então não é esse poema que te diz o que vai acontecer hoje, como que você tem que vivenciar hoje. Este poema vai dialogar com o que você já é e vai te trazer as possibilidades. Você quer utilizar essa frequência? Vai,
tá livre, tá fácil de seguir isso, tá facilitado esse caminho. Você não quer construir o seu próprio caminho ao longo do dia sem ter essa frequência disponibilizada, essas informações disponibilizadas. Que informações, Nádia? Informações que vão vir de dentro, não vai passar pelo racional, lembra disso. Você quer transitar às cegas? Vai! Você também pode experienciar isso. Mas se você tiver a informação, a coisa fica mais fácil, né? Porque é um caminho já facilitado. É a diferença de você pegar uma avenida pavimentada e abrir uma trilha no meio da mata na base do facão, né? Então, assim, tem essa diferença. Por isso que é importante a gente se conectar com isso, né? Eu coloco todos os dias lá nos meus stories, no @terapeuta.nadiacianelli, essas informações relacionadas ao dia. Qualquer um que chegar lá pode acessar nos stories e ver o poema Kim do dia, o mantra Kim do dia, a lua que a gente está, o plasma radial que a gente está, o chakra que está sendo ativado naquele dia, a onda encantada que a gente está percorrendo, o oráculo do dia. Eu sei que é muita informação, mas olhem, visualizem, identifiquem as figuras, né? E sintam o que aquilo diz para você. E leiam o poema Kim, né? O mantra Kim. Porque isso vai falar com você de um outro lugar que não é o seu racional, que não é a sua mente racional, não vai passar pela racionalização, né? Dentro da lei do tempo a gente fala que essa informação fala com o seu ólon, com o seu eu interior, com aquilo que faz parte do todo, não com o seu euzinho aqui da Terra, né? Com o seu ego. O seu ego vai levar para a racionalização, o seu ólon vai sentir essa frequência e vai trazer informações para você. E aí é se observar nessa frequência, tá? Bom, eu já falei o que é o Kim, né? Da perspectiva de figura, de imagem, de frequência, de luz e som, mas o que ele diz realmente a respeito de nós e do dia, né? O Kim, ele pode representar um dia, ele pode representar uma situação, ele pode representar uma pessoa, ele pode representar um momento, ele pode representar um conjunto de pessoas, ele pode representar um ano, ele pode representar um mês, ele pode representar qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa a gente tem a possibilidade de fazer essa transmutação para um Kim e trazer a frequência do que aquilo está querendo nos comunicar, do que aquilo está querendo nos dizer. E o Kim também é conhecido por, quando é referente a uma pessoa, por ser uma personalidade alternativa de quarta dimensão. Para quem assistiu às lives anteriores, que eu falei também sobre a lei do tempo, eu expliquei que o tempo é uma frequência de quarta dimensão que informa o que está na terceira dimensão. Nós, na terceira dimensão, nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo dupletérico. O nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual está na quinta, sexta e sétima dimensões. Então, o que conecta as nossas mentes, né, mente inferior, mente superior, nosso espírito, com as nossas emoções e o nosso corpo físico de quarta e terceira dimensão, é justamente o tempo. Se a gente se desconecta do tempo, a gente perde essa via de informação. E aí a gente perde a nossa capacidade intuitiva, a gente perde a nossa capacidade extrasensorial, a gente perde a nossa capacidade, que seria natural em todos os seres humanos, de perceber o ambiente além dos nossos sentidos físicos, né? De perceber os campos energéticos, até mesmo de desenvolver telepatia. E a gente perde essa capacidade porque a gente cortou esse vínculo. E uma vez que a gente cortou esse vínculo, a gente está aqui, ó, a Deus dará, se vira do jeito que dá, né? E a gente está tentando se virar e causando essa loucura toda no mundo. Então, um Kim é aquela caixinha de memória que vai trazer essa informação da quarta dimensão para que você aqui na terceira dimensão tem a possibilidade de se reconectar. Então, o primeiro contato que a gente tem para se reconectar é através do Kim. E o Kim ele vai trazer outras possibilidades, ele vai trazer
outras energias que também, outras frequências que também são favoráveis para que você possa caminhar de maneira mais leve, para que você possa se reconectar de maneira mais leve, através da família a qual ele pertence, através da raça raiz a qual ele pertence, através do oráculo ao qual ele pertence e principalmente através da onda encantada ao qual ele pertence. Porque um Kin, ele não é por si só, ele está sempre em relação a outro. É como se fosse uma grande família, né? E um vai ali dando informação para o outro, um vai construindo o caminho para o outro. Então, o Kin, ele nunca está sozinho. E via de regra, quando a gente acessa essa informação, a gente se prende no Kin, e o Kin, e eu sou esse Kin, e esse é meu Kin, então eu sou assim porque eu sou desse Kin, mas não. Não é você é assim por causa desse Kin. Esse Kin te dá essas informações. O que você faz com elas é escolha sua. Se você vai usar elas para se defender, né, e se esconder atrás dessas informações e não crescer, é uma escolha sua. Se você vai usar essas informações para você se aprimorar cada vez mais e se reconectar cada vez mais e abrir a possibilidade de acessar essa extrasensorialidade, né? Essa percepção dos campos eletromagnéticos, além dos nossos sentidos físicos, é escolha sua também. Lembra que o todo nos ama incondicionalmente. E por ele nos amar incondicionalmente, tudo que a gente escolher, ele vai dar ok. É sua escolha? Beleza, segue. Eu chancelo embaixo. Se é para o seu bem ou não, a escolha é sua, porque ele nos ama incondicionalmente. Então, o Kin, ele é essa caixinha de memória que ele informa a terceira dimensão, que ele informa quem nasce sob sua regência, ele informa o dia que está sob sua regência, ele informa o ano que está sob a sua regência, ele informa a lua que está sob a sua regência, ele informa o grupo de pessoas que está sob a sua regência. E isso vai trazer informações que pode te auxiliar a se movimentar melhor nessas ondas do tempo. E isso a gente vê muito bem quando a gente começa a seguir o sincronário cotidianamente. A gente vê o Kin do dia, vê o mantra Kin do dia, observa, sente e vive. No final do dia você volta atrás, vê qual era o Kin do dia, vê qual foi o mantra Kin do dia e percebe as sincronicidades que aconteceram. E quanto mais você faz esse exercício, mais consciente você se torna disso, mais conectado você se torna disso, mais fácil fica você caminhar. E sabe uma coisa que acontece também? Que eu senti isso na pele. Aquela sensação de estar sempre atrasado, aquela sensação de estar sempre preocupado com o que vai acontecer, aquela sensação de querer que as coisas aconteçam logo, aquela ansiedade que dá, né? De tem alguma coisa para ser feita e eu quero fazer logo, acaba. Você aprende a viver o momento presente. Você aprende e entende que tudo tem um momento certo de acontecer. Que se acontecer antes, não vai ser bom. Se acontecer depois, não vai ser bom. Porque só existe um único tempo, que é o agora. Então, isso também cai por terra. Então, assim, é uma possibilidade para você lidar melhor com processos depressivos. Não vou falar de cura de depressão, porque ninguém cura ninguém. É a própria pessoa que se permite isso, né? Ansiedade, preocupações, pré-ocupações, tudo isso vai caindo por terra. Você passa a viver de maneira mais presente, mais inteira, vivenciando mais o que está acontecendo agora. E isso não tem preço. Não tem preço essa sensação. Pelo menos para mim não tem preço. Porque eu falo que eu tinha uma ansiedade do tipo assim, tenho um compromisso às 5 horas da tarde, deu meio-dia, eu não saio mais de casa. Eu não consigo fazer mais nada, porque eu fico preocupada com aquele compromisso, com medo de perder a hora. Olha que coisa irracional, ilógica. Mas a emoção é irracional, a emoção é ilógica, né? Então, você ter a possibilidade de olhar para a sua vida não como uma sequência de tarefas que você vai fazer ao longo do dia, marcado no relógio, mas entendendo que tudo acontece no momento certo e a paz que isso traz internamente, isso não tem preço. Isso também é expansão de consciência, você se reconectar consigo mesmo, você ter a possibilidade de se observar no dia a dia
Isso não tem preço, porque via de regra ninguém tem tempo para fazer isso. E aí as coisas acontecem, o que que a gente faz? A gente reage da forma que dá para reagir. E aí depois que passa a gente fica lembrando, putz, eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo. E aí a gente fica nesse vai e vem, futuro, passado e nunca está no presente. E quando o universo tem coisas para te entregar, e o universo sempre tem coisas para te entregar, porque ele é abundante, a abundância é o estado natural da natureza, e ele tenta te entregar isso o tempo todo, e você está ou no passado ou no futuro, nunca no presente, ele bate na porta e ninguém atende. Olha, as oportunidades que podem estar sendo perdidas porque a gente está desconectado do momento presente, que é o único tempo possível e que a gente consegue acessar a partir da lei do tempo. Lindo, né? Pois é. Mas vamos falar mais sobre o Kim, que foi o que eu prometi trazer para vocês aqui hoje, né? O Kim, como eu falei, ele pode representar um dia. Por exemplo, o Kim de hoje é um macaco rítmico azul, né? E o que a gente pode falar desse dia? Eu falo que na minha experiência, o macaco, dia que tem macaco, né? É sempre um dia em que tudo aquilo que eu tenho preparado, programado, organizado para fazer, nada dá certo. Porque o macaco é aquele que quebra paradigmas, é aquele que te puxa o tapete, é aquele que brinca com a realidade para quebrar os véus da ilusão e mostrar que a verdadeira magia da vida é você se entregar, é você levar com leveza. E essa leveza não significa ser irresponsável, mas significa que nem tudo precisa ser a ferro e fogo, né? E eu tenho o macaco como poder oculto, e isso é uma coisa assim, o poder oculto é o que já existe dentro da gente enquanto potência, só que a nível inconsciente. Então, para mim, ele vem muito forte, porque ele vem justamente para quebrar aquela rigidez que o meu Kim costuma trazer, né? De levar tudo muito a sério. Então, para mim, na minha experiência, dia de macaco é sempre esses dias assim. Como que eu lido com isso? Eu posso lidar com isso me mantendo rígida e quebrando a cara, ou eu posso lidar com isso levando na brincadeira e entrando na frequência do macaco, né? E o tom rítmico, ele traz essa organização para que a gente possa equilibrar. O tom rítmico é o tom que ele organiza e equilibra o desafio da onda encantada. Então é aquele momento assim, eu já sei qual é o meu desafio e agora eu vou equilibrar esse desafio, vou organizar as coisas para equilibrar esse desafio. E para mim sempre foi muito difícil trazer a organização com essa energia da brincadeira do macaco, mas é algo que existe em mim já enquanto potência e que eu preciso desenvolver, que está disponível para eu utilizar. E se eu não utilizo, é como se eu nadasse contra a correnteza, porque já é um caminho facilitado. Vocês conseguem compreender? Isso porque o macaco faz parte do meu oráculo, mas se ele não tivesse nada a ver comigo, talvez eu vivenciasse essa frequência de uma maneira diferente, como muitos de vocês talvez vivenciem de maneira diferente. Eu já ouvi muitos colegas falando que dia de macaco é um dia ótimo, porque o véu da ilusão cai e eles conseguem ver realmente o que está por trás disso, qual é a verdadeira magia da vida, né? E às vezes a verdadeira magia da vida é uma coisa simples que passa diante dos nossos olhos e a gente não percebe, né? E quando a gente fala sobre o nosso Kim pessoal, ele também traz essas características, ele também traz o nosso potencial, ele também traz aqueles pontos que não são tão positivos assim, né? O lado luz e o lado sombra, e ele traz um caminho de aprimoramento ali que a gente pode buscar para poder se melhorar enquanto pessoa, porque lembra que eu falei lá no início? O Kim não é um destino traçado, você não é assim porque você nasceu nesse Kim, você tem essas frequências disponíveis para você, o que você escolhe fazer com ela é uma escolha sua, e se você decidir seguir essas frequências, se alinhar a essas frequências, você pode vir a se tornar o seu Kim, porque é um caminho facilitado, é um caminho que está mais fácil de ser percorrido. Então, é mais natural seguir por aí, né? E muitas vezes a gente carrega características, sim, mesmo sem ter consciência disso. Quando eu faço os mapas galácticos aqui para as pessoas, eu sempre vou falando, as pessoas, nossa, agora eu entendi por que eu ajo desse jeito, por que minha vida é assim, por que acontece isso, por que eu reajo dessa forma. Porque são características que as pessoas já carregam, ou como potencial, ou como um lado sombra ali.
Mas tendo conhecimento, tendo consciência, tomando consciência, ela tem a possibilidade de se aprimorar e ficar cada vez mais alinhada a essas frequências, né? Assim como na TQA, por exemplo, que quando a pessoa vem para o atendimento, qual é o principal objetivo da gente enquanto terapeuta TQA? Encontrar a causa raiz do problema que ela está trazendo, para poder trazer para a consciência dela, e a partir do momento que ela toma consciência, a gente conseguir. A gente não, né? Porque quem faz o processo é ela, a gente só dá o caminho. Que ela possa conseguir ressignificar, olhar para isso, lidar com isso de um outro lugar, com outro ponto de vista, com outra maturidade, né? Porque no momento que geralmente aconteceu esses problemas que geram a causa raiz, talvez ela não tivesse o conhecimento que ela tem hoje, a maturidade que ela tem hoje, né? Em via de regra, isso acontece lá nos primeiros anos da infância. Então, é aquele momento assim, tô lidando com isso da forma que dá. Mas quando você acessa essa informação, toma consciência disso, já com outra estrutura psíquica construída, você tem condições de olhar, de ressignificar, de dar novos significados para essas situações. E é aí que a transformação acontece. Então, conhecer o seu Kim também é um processo de autoterapia, também é um processo de autoobservação, também é um processo que pode te levar a um caminho de expansão de consciência. É claro que sempre tem questões, sempre tem pontos, sempre tem situações que a gente precisa de um profissional qualificado, responsável, sério, para poder olhar para a gente, para poder nos orientar, para poder nos dar um caminho. Mas a autoobservação no dia a dia é fundamental, até para quem sai do processo da TQA. A primeira coisa que eu falo quando o partilhante termina a segunda sessão, eu falo, daqui por diante você precisa seguir autoconsciente, se observando nos dias. Vai ter momentos que você vai conseguir passar pelas situações e fazer diferente? Vai, mas vai ter momentos que você vai escorregar também e tá tudo bem. Afinal de contas, foi uma vida inteira vivendo num formato, num registro de funcionamento, e agora você vai mudar esse registro, né? Então, é no dia a dia, mas para ser no dia a dia, você precisa se auto-observar. E a lei do tempo, ela pede auto-observação o dia todo, o tempo todo, né? Não só de si mesmo, mas do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo no mundo como um todo. Porque do ponto de vista da lei do tempo, nós não somos indivíduos, nós somos um ólon, nós somos um conjunto de células que compõem o corpo planetário, né? O planeta em si é como se fosse um organismo vivo e nós compomos parte desse organismo, como as pedras também compõem, como os animais compõem, como os vegetais compõem. E nós, esse grupo de células, estamos meio aí adoecidos, vamos dizer assim, né? Mas se cada um de nós começar a fazer esse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, de elevação de frequência, como diz o Dr. David Hawkins, a gente consegue levar os outros que estão lá para trás junto com a gente, né? Porque um vai compensando o outro e assim a gente vai conseguindo evoluir e saltar, né? Despertar, destravar e saltar, como dizia o professor Eric. Esse é o caminho, o autoconhecimento. E como que você pode usar o seu Kim para o autoconhecimento? Trazendo justamente essas potencialidades, trazendo justamente esse lado sombra, trazendo justamente o caminho para você se aprimorar, entendendo o seu oráculo, quais são as forças que estão disponíveis para você, entendendo a sua onda encantada, porque uma pergunta que todo mundo sempre faz, por que eu vim aqui? Qual é o meu propósito nessa existência? Né? A pergunta que nunca quer calar, porque a gente sempre acha que vai ter alguém que vai falar pra gente qual é o nosso propósito nessa existência. Mas o nosso propósito só a gente que encontra. E como que a gente encontra? Autoconhecimento, e o nosso coração mostra o caminho. Mas a onda encantada, ela te dá possíveis caminhos para entender isso, né? Como eu falei, o tempo informa a vida. Quarta dimensão informa a terceira dimensão. A onda encantada, ela é o movimento, é o tempo colocando a vida em movimento. Então, ela tem uma estrutura que tem um começo, que tem um meio, que tem uma outra parte, que tem um fim.
E nessa estrutura você identifica o seu propósito, você identifica o seu desafio, você identifica qual a melhor forma de cumprir esse propósito, você se identifica qual é a sua melhor maneira de se colocar a serviço para cumprir esse propósito, e você vai identificando as ferramentas que você tem disponível para isso. E isso é autoconhecimento. E quando a gente passa a falar sobre castelos, né, os castelos do destino, o ciclo siriano de 52 anos, você tem a possibilidade de fazer análise da sua vida inteira ali, do que você já vivenciou e do que você pode vir a vivenciar. Porque quando você completar 52 anos, todas as frequências do dia do seu nascimento vão se repetir e você vai estar fechando um ciclo. Só que você vai iniciar o próximo ciclo uma oitava acima, porque você já vivenciou 52 anos. Então agora você já tem experiência, você já vai estar seguindo este ciclo de um outro lugar, com uma outra maturidade, com uma outra percepção da realidade, com outro autoconhecimento. E é nesse sentido que o Kim pode te auxiliar, não só o Kim, mas a lei do tempo como um todo, pode te auxiliar nesse processo também de expansão de consciência, de autoconhecimento, para que você traga essas frequências, essas informações e consiga se orientar nas ondas do tempo, né? Vamos ver se tem dúvida aqui, gente. Pode deixar escrito aqui. Você deve estar falando sobre o Kim do dia, né? Help Franca. Posso deixar escrito aqui também, mas como eu falei, lá no meu Instagram, no @terapeuta.nadiacianelli, eu coloco todos os dias, tá? Organizo com o fim de brincar, equilibrando a ilusão. Selo o processo da magia com o tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Se tiver algum erro de ortografia aí, gente, é digitação, me perdoem, tá? Mas tá aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Gente, boa noite para todos. Eu tô vendo um monte de gente dando boa noite aqui, dando tchauzinho. Eu recebo todos com muito amor, mas assim, antigamente eu falava o nome de um por um, porque eu acho isso respeitoso, né? É um momento de respeito com vocês por estarem compartilhando esse tempo aqui comigo. Mas os endereços aqui que aparecem no Instagram, às vezes tem umas formas de escrever esquisita, e eu sempre me confundia na hora de ler, acabava cometendo umas gafes assim, então assim, para não correr o risco de ofender ninguém, eu prefiro não fazer mais isso, tá? E aí para falar com algumas pessoas e não falar com as outras, eu também não acho adequado. Então eu dou boa noite, recebo todos vocês com muito carinho, eu tô vendo cada um de vocês aqui nos comentários, tá? Isso me deixa muito alegre. Mas vamos lá, vamos passar para a parte divertida. Quem aqui quer saber o seu Kim? Coloca para mim a data de nascimento. A Meriane está perguntando. Temos nosso Kim de nascimento, temos a onda encantada e o Kim do dia. Como fazer a interconexão entre eles? Então, o nosso Kim de nascimento, ele faz parte de uma onda encantada e ele faz parte de um oráculo. É como se você estivesse olhando uma coisa assim muito de perto, né? Tá pertinho assim. Aí você quer olhar um pouquinho mais amplificado, quer ter uma visão um pouco maior, você afasta um pouquinho, aí você vê seu oráculo. Você quer ter uma visão um pouco mais ampla, você afasta um pouquinho, aí você vê sua onda encantada. Então, cada zoom out que você dá, você amplia a sua visão sobre essas informações, né? Porque o Kim, ele nunca está sozinho, ele está sempre em relação com outros Kins, está sempre num grupo que vai trazer outras informações, tá? E a gente tem o Kim de trânsito também, que eu acho que foi o que ela quis dizer aí. E o Kim de trânsito é o Kim que está regendo o dia do seu aniversário nesse ano, por exemplo, né? O seu Kim de nascimento só volta a cair no seu dia de nascimento, de acordo com a data gregoriana do calendário que a gente utiliza, quando você completa 52 anos. Até lá, cada dia, cada ano,
você vai vivenciar um Kim diferente. E esse Kim, ele faz parte da sua família terrestre, que é a disposição dos selos sobre o planeta Terra, sobre o globo terrestre, né, que sustenta a gravidade aí, essa frequência solar. Então, o seu Kim de trânsito ou o seu Kim de aniversário, ele também vai ter um oráculo, ele também vai ter uma onda encantada. E uma coisa não vai anular a outra, vai se sobrepor. As informações, as frequências do seu Kim de nascimento continuam ali presentes para você. Só que naquele ano específico você vai estar fazendo um recorte diferente, de frequências diferentes vão estar disponíveis para você. É como se você trabalhasse numa empresa que tivesse diversos setores. Cada ano você vivencia um setor diferente, só que você continua pertencendo à mesma empresa. Deu para entender mais ou menos com essa metáfora? Olha, gente, um monte de gente colocou aqui. Ah, que bom. Fez 52 anos em 2025, então você vivenciou o seu Kim novamente, Marcos. Um monte de gente colocou aqui as datas de nascimento, gente. Infelizmente eu não tenho tempo para falar de todos, tá? Eu vou falar alguns primeiros que estão aqui, alguns eu vou falar um pouco mais extenso, outros eu vou dar informações mais enxutas, né? Porque a gente não tem tanto tempo hábil assim. Mas vamos lá, o primeiro que colocou aqui, olha, foi a Naira. Nossa, a Naira faz aniversário no mesmo dia que meu marido, ó. Deixa eu colocar aqui, virar aqui para vocês não ficarem vendo, né? Minha orelha. 26/4. Ah, não é no mesmo dia, não. Perdão. Olha eu esquecendo. Data de aniversário do marido. Olha o BO. Ó, a Naira, ela é 26/4 de 81. Isso mesmo. A Naira, ela é caminhante do céu lunar vermelho. Caminhante do céu é esse Kim aqui, Naira, olha. É esse daqui. Caminhante do céu lunar vermelho. É esse selo solar com os dois pontinhos em cima, tá? Tom lunar. O caminhante do céu lunar vermelho, ele traz o seguinte mantra aqui. Polarizo com o fim de explorar, estabilizando a vigilância. Selo a saída do espaço com o tom lunar do desafio. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. O caminhante do céu, vamos pegar minhas anotações aqui, que eu fiz mais dos meus estudos, eu pego uma informação um pouco mais direta, né? Quais são os pontos positivos do caminhante do céu vermelho? Geralmente são pessoas que são eternas alunas, gostam muito de aprender, né? São aqueles eternos aprendizes, estão sempre buscando uma coisa nova para estudar. São pessoas justas, pacíficas, éticas, viajam entre os espaços internos e externos, porque olha o nome, caminhante do céu. Eu falo que o caminhante do céu é o mochileiro, né? Aquele que põe a mochila nas costas, vai para a estrada pegar carona e faz imersão nos lugares onde ele vai. Ele arruma um emprego, ele trabalha para poder pagar a hospedagem, ele vai nos lugares onde os turistas não vão, e justamente por ter essa imersão nos lugares onde ele frequenta, né, os lugares para onde ele viaja, ele traz um conhecimento maior do que as pessoas que só fazem turismo no local, que vai só nos pontos turísticos, né, e olha lá. Então, o caminhante do sol é aquele que realmente mergulha para poder trazer esse conhecimento. E em quais espaços, né, o caminhante do céu vai mergulhar? Porque, deixa eu trazer para vocês, as palavras-chave principais do caminhante do céu vermelho é explorar, espaço e vigilância. Quais são esses espaços que ele vai explorar? Ele vai explorar os espaços que ninguém explora, que ninguém tem coragem de explorar, os espaços mais obscuros, os espaços que ninguém quer mexer, né? E isso pode ser tanto em situações externas, né? Enfiar o dedo lá na colmeia, onde ninguém quer, não é colmeia não, vespeiro. Enfiar o dedo no vespeiro que ninguém quer mexer, mas que precisa ser mexido, ou explorar os próprios espaços internos, fazer sua própria vasculhação ali, né? Nem sei se existe essa palavra, mas
buscar dentro de si mesmo o que precisa ser mexido, o que precisa ser vasculhado, o que precisa vir à tona, chegar na superfície para que possa melhorar a sua vida ao invés de ficar atrapalhando, né? E ele faz isso com vigilância, porque ele é vigilante. Pensa no cara que viaja de mochilão, ou a mulher que viaja de mochilão principalmente, né? Precisa estar vigilante o tempo todo, precisa tomar cuidado o tempo todo, senão ele pode ser assaltado, pode ser violentado, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Precisa explorar, mas com vigilância, com cuidado, com cautela, né? Enfim, geralmente são pessoas que abrem mão do velho em troca do novo. São autoconfiantes, obstinados e não desistem facilmente das coisas. São abertos às diferenças e aos conhecimentos. São atentos, vigilantes, à frente do seu tempo e possuem conexão com o céu, com o futuro, com o pioneirismo, porque como ele explora os espaços, ele traz as informações antes de todo mundo, né? Quais são os pontos negativos? São pessoas que nunca se encontram, não acham seu lugar, têm medo de mudar, têm medo de mudar o próprio ponto de vista, podem se tornar rígidos nas suas convicções, querem estar sempre... Quero estar sempre... Nossa, não entendo nem o que eu escrevi, gente. Quero estar sempre certo, né? Fora do olhar de todos, mas olha para todo mundo, investiga todo mundo, explora o espaço de todo mundo, mas não explora os seus próprios espaços. Foge dos conflitos para a fantasia. Tem sempre um pé atrás, é meio cabreiro, né? A vigilância aí fala um pouco mais alto. E geralmente são hipócritas e competitivos. Hipócritas por quê? Porque são aquelas pessoas que eu não vasculho as minhas próprias coisas, né? Mas fico apontando o dedo para as suas, né? Eu não me olho no espelho, mas eu fico apontando seus defeitos. São pontos negativos, não significa que você é isso ou que você é aquilo. São frequências que podem ou não estar presentes na sua vida, né? E qual é o caminho que o caminhante do céu pode se aprimorar? Ele precisa entender que a maior viagem é a viagem interior, aquela que a gente faz dentro da gente mesmo, e ver nas pequenas coisas grandes aventuras, para não correr o risco de ficar sempre procurando essas enormes aventuras e nunca encontrar o seu próprio lugar. Entender que viajar como turista não vai trazer o conhecimento necessário, precisa ir como mochileiro mesmo, porque é essa viagem que traz a transformação necessária, que faz a mudança de opinião sobre alguma coisa. Precisa ser pé no chão, não se pegar tanto a fantasias, né? E ter mais essa percepção de que você está explorando, mas tem que explorar tanto dentro quanto você explora fora. E explorar também é dar voz para que as pessoas possam falar à sua volta, porque na exploração do que você está ouvindo, você também pode crescer muito. Coloca aí para mim se fez sentido, Naira. Como oráculo, como braço direito, você tem o poder do desapego. Como guia, você tem o poder da força vital. Como braço esquerdo, aquela energia que você precisa trabalhar melhor. Você precisa trabalhar melhor a questão do sonhar, de trazer a intuição para poder acessar a abundância. E como poder oculto, aquilo que existe dentro de você, mas de maneira inconsciente, você traz o poder da elegância, né? Da arte, da beleza. Não vou conseguir falar sobre tudo, gente, porque se eu for fazer a leitura da Onda Encantada aqui, a gente fica até amanhã. E eu não vou conseguir falar de outras pessoas, tá? Mas imagino que já tenha dado aí alguma clareada para você, Naira. Coloca aí para mim depois. Já colocou aqui, muito eu. Tá vendo? A gente vai seguindo sem nem perceber. Deixa eu ver quem que colocou aqui depois da Naira. Help França, 3/9/67. Deixa eu colocar aqui na calculadora. E, gente, lei do tempo, a gente usa a data de nascimento, mas não é igual signo que você... eu nasci de tal período a tal período, então eu vou ser sempre esse signo. Não, cada dia tem um Kim diferente e tem um cálculo específico para encontrar isso, tem
equipamento específico para fazer o cálculo disso. Atualmente a gente tem tudo, como diz, informatizado, né? O computador dá tudo pra gente, apps de celular traz tudo pra gente, mas existe todo um cálculo por trás, tá? E não é fácil a gente fazer isso de cabeça, a gente precisa realmente ter aí os dispositivos. Gente, peraí. Os dispositivos disponíveis. Mas vamos lá. Eu não sei seu nome, querida. Vou falar do jeito que tá aqui, tá? Help Franca. Também é caminhante do céu, só que ela é caminhante do céu magnético vermelho. Então, assim, todas as características que eu falei aqui para Naira, você também carrega. Uma coisa que eu não falei para Naira eu vou falar depois, mas vamos falar primeiro da Help Franca aqui para não atrapalhar a situação. Ela carrega o caminhante do céu no tom magnético, que é o primeiro tom da onda encantada, é o que abre a onda encantada. Então, você traz o propósito da sua onda encantada. Então, o seu propósito é a sua própria existência, a sua própria vivência. E qual é o propósito de quem tem o caminhante do céu, né? Qual é o propósito da onda do caminhante do céu vermelho? O propósito da onda do caminhante do céu vermelho é justamente você atrair essa vigilância do espaço, é você explorar os espaços, é você ir fundo, né? Mergulhar ali onde ninguém quer mexer, mergulhar dentro de si, onde aqueles cantinhos que você foi deixando de lado, que você não quis ver, para poder trazer a exploração, através da exploração desses espaços, com observação, com vigilância, você poder trazer também a possibilidade de você ter maior conhecimento de si mesmo e das situações que acontecem, né? Então, você é o propósito da sua onda. A Naira está no caminhante do céu vermelho, mas ela está no tom lunar. O tom lunar é o desafio da onda encantada. E ele vai estar na onda encantada do humano. A onda encantada do humano, isso para a Naira, tá? A onda encantada do humano tem o propósito de influenciar, de usar a sua sabedoria inata para influenciar a tudo e a todos. E trazer esse poder de influência com sabedoria e respeitando o livre-arbítrio, porque você traz a informação, mas você respeita se a pessoa quer seguir ou não. E o desafio dessa onda encantada é justamente você explorar novos espaços, você trazer essa exploração tanto externa quanto interna para poder trazer o conhecimento necessário, transformar em sabedoria para que você possa influenciar outras pessoas, né? Então, cada onda encantada vai trazer um propósito, vai trazer um desafio, né? E a gente viu aqui que a Franca está abrindo uma onda encantada, então ela traz o propósito e a Naira está no tom do desafio da onda encantada dela. Muito sincrônico isso, né? Duas pessoas na sequência aqui com o mesmo selo solar. Vou falar de mais um, gente, senão a gente fica aqui até amanhã, tá? Deixa eu ver aqui quem que vem na sequência. Luísa Miranda. Não, é a Luísa Miranda, isso mesmo. Ela falou que o Kim dela é 60, mas nunca entendeu muito a respeito disso, tá? Eu vou falar sobre esse número aí. Deixa eu jogar aqui para pegar as informações. 25/9/2004. Tá. O Kim 60 é o Sol Galáctico Amarelo. É o seu Kim de nascimento, tá? O Sol Galáctico Amarelo, o Sol, gente, o selo do Sol, ele é a iluminação total. Ele é o último selo da sequência de 20 selos do Tzolk'in. Então, assim, a gente fala a sequência de 20 selos, todos eles são numerados de 1 até 20. E o Sol é o número 20, mas também é o número 0, porque tudo começa nele e termina nele. Então, a sequência numérica não é só um ordenamento de quem vem primeiro, quem vem depois.
Ele vem contando uma história de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, desde o dragão que está aqui em cima, olha, até o Sol que está aqui embaixo. Então isso daqui é um processo evolutivo dos selos solares dentro do planeta Terra, que nos informa essa evolução. Então, quando você chega aqui, você está no auge evolutivo. É como se você tivesse dado luz para iniciar uma jornada, tivesse trazido todo o aprendizado dessa jornada e aqui você se ilumina novamente. Então, o Sol é aquele que possui luz, que possui vida, que ilumina o caminho de todo mundo, né? Pensa no Sol mesmo, na nossa estrela. Ele brilha, ele simplesmente brilha, e por ele simplesmente brilhar, existe vida no planeta, né? Porque o Sol é aquele que ilumina a vida. E aí, o que a gente pode falar do Sol de ponto positivo e ponto negativo, né? O cuidado que o Sol tem que ter é para ele não guardar a luz dele para si mesmo, ou não achar que por ele ser aquele que brilha e que ilumina o caminho de todos, ele é o auge, a última bolacha do pacote, né? O último biscoito do pacote, como a gente fala aqui no estado do Rio. Porque se ele brilha demais, ele queima tudo. É intenso demais. Se ele brilha pouco, não chega frequência energética aqui no planeta suficiente para que haja vida. Então, como que o Sol realiza quem ele é? Simplesmente trazendo a sua luz e sendo quem ele é, brilhando, sendo a sua verdadeira essência, né? Quais são os pontos positivos do Sol? Geralmente são pessoas dignas, honrosas, nobres, felizes, semeia a felicidade, é cheio de vida, possui luz própria, visível, onde a pessoa chega, né, as outras pessoas veem essa pessoa brilhando, assim. E é uma coisa natural, não é uma coisa que ela força, tá? São simpáticas, são conscientes, pessoas sãs, que possuem uma consciência superior, busca a espiritualidade, esclarece, ilumina o caminho dos outros ou as situações, busca perfeição e maestria, está sempre preocupada com o bem-estar de todos. Qualquer um somado ao Sol dá o seu próprio tom. Então é a pessoa que potencializa qualquer outra pessoa, porque ela ilumina o caminho para que outra pessoa possa ir, né? Quando eu falo assim, qualquer um somado ao Sol, é quando a gente faz as harmônicas celestiais, né? Por exemplo, eu sou cachorro. Cachorro é o número 10, é o selo 10 do Tzolk'in. O Sol é o 20. Se eu somar 10 com 20, eu vou ter 30. E eu preciso reduzir 20, porque só tem 20 selos. Então, se eu reduzo 20, eu vou ter 10 novamente. Então, a minha soma com o Sol, a minha harmônica com o Sol, com o dia que é Sol, com uma pessoa que é Sol, eu vou ser sempre eu mesma. Então, é a pessoa que potencializa os outros, né? E por isso estar na presença dessa pessoa traz essa potencialização de si mesma. As pessoas se sentem à vontade para ser quem elas são na presença de quem é Sol. Quais são os pontos negativos? São pessoas que podem ficar presas a conceitos e dogmas, vivendo diversas noites escuras da alma, ou seja, aquele momento de transformação interna, né, e vira tempestades solares sequenciais. Ser aquela pessoa que só quer aparecer, só ele pode aparecer, só ele pode brilhar, quer ser o centro de tudo, o centro das atenções a qualquer custo, não se sentir amado, se tornar carente, esperar demasiado dos outros, mas não se doar em nada, se frustrar com facilidade. E o Sol ele precisa aceitar o outro como ele é, ele precisa iluminar o outro para que o outro possa enxergar a si mesmo e ele olhar para o outro e aceitar ele como ele é. Não querer mudá-lo, né? Qual é o caminho de aprimoramento do Sol? O caminho de aprimoramento do Sol é se agarrar ao caminho espiritual, buscar processos de abertura de consciência responsáveis, tá, gente? Tem muitos processos de abertura de consciência aí atualmente que estão dando o que falar, então busquem processos responsáveis. Conservar o otimismo e a positividade, sempre trabalhar para levar a expansão de consciência ou a expansão em qualquer nível para todas as pessoas que estão à sua volta e situações também.
apoiar os outros, incentivar e dar suporte, ou seja, é iluminar, é brilhar para iluminar, né? Iluminar a si, iluminar aos outros. Agora você é Sol no tom galáctico. O tom galáctico, ele traz a moldagem da forma de agir para alcançar o propósito. E essa forma de agir, essa modelagem, né, da forma de agir, vai trazer tanto a sua integridade pessoal, aquilo que é inegociável para você, que faz parte da sua essência, faz parte da sua verdade, como também vai te possibilitar integrar elementos para poder modelar a forma de agir e alcançar o propósito, tá? O tom galáctico, ele tem isso, ele traz essa possibilidade de você integrar. Então ele modela integrando, para poder trazer harmonia nos processos e você realizar o propósito, tá bom? A sua onda encantada é a onda encantada do caminhante do céu. Nossa, quanta sincronia aqui hoje, gente. É a onda encantada justamente da moça que eu estava falando anteriormente, da Help Franca. Ela abre a onda encantada e você tá no tom galáctico dessa onda encantada. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó, essa onda encantada aqui. A Help Franca tá abrindo a onda aqui em cima e a Luísa tá bem aqui, ó. Tá? Esse é o desenhozinho da onda encantada. Bom, gente, eu queria poder falar de todo mundo, mas assim, eu falo demais, não vai dar tempo, tá? Mas enfim, né? Isso é só para vocês terem uma noção de como que essas frequências estão disponíveis. Via de regra, a gente vivencia essas frequências cotidianamente, seja no Kim do dia, seja no nosso próprio Kim, e é sempre uma combinação de uma com a outra. E isso traz possibilidades da gente se reconectar a quem a gente verdadeiramente é e se tornar quem a gente veio ser, né? E se reconectar também com esse fluxo natural do universo, com esse descenso de informação cotidiana que a gente tem, tá? Eu sei que muitos de vocês vão querer saber seu Kim, vão querer saber sua onda encantada, seu oráculo, tudo. Eu não tenho condições de fazer isso aqui, porque cada leitura de mapa galáctico vai aí de 2 horas para mais, dependendo do que tiver para trazer de informação, dependendo da troca que eu faço com a pessoa, né? Eu já comecei a atender uma pessoa às 8 da manhã, terminei meio-dia fazendo leitura de mapa galáctico, mas é porque rende, é divertido, é gostoso, né? E aí quem quiser, eu faço essa leitura, entra em contato, eu tô com promoção de 28% ainda de lançamento, tá? E, enfim, é autoconhecimento, né? Assim como passar por um processo da TQA também é autoconhecimento. Deixa eu ver aqui, se tem dúvidas. Hoje foi um dia de descobertas. Ah, que bom, Fran. Não sei se é Fran, Franca. Vou te chamar de Fran, tá? Fica mais bonitinho. Que bom, Fran, que fez sentido aí e trouxe descobertas. Ó, hoje foi um dia de descobertas. Dia de macaco é dia de descobertas, porque ele tira o véu da ilusão. Olha como que você está sincronizada aí com o dia sem perceber. Você é mesmo uma grande exploradora de novos caminhos. Eu sou a prova disso. Ah, que delícia! Ah, não, ela tá falando pra Naira. A Naira realmente é. O pouco contato que eu tive com ela também percebi isso, Mariana. Essa live ficará gravada? Olha só, Marcos, eu sempre deixo gravada, tá? Mas o que que acontece? A live da semana passada, que a Patrícia fez com o Renato, né? Que ele veio falar sobre as energias do carnaval, dicas para se proteger e tal. Deu um problema no Instagram, assim que a Patrícia fechou a live que ela foi salvar, o Instagram apagou, né? Então eu não posso garantir que isso não vai acontecer novamente, porque o Instagram tá cheio de bug ultimamente. Mas eu tenho a intenção de deixar gravada, tá bom? Gente, sigam a Lei do Tempo, acompanhem, vocês não precisam ter conhecimento prévio para acompanhar diariamente, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu coloco lá as informações do dia, compartilho uma coisa ou outra, as pessoas também compartilham suas vivências, eu dou orientações, a gente faz um bate-papo legal. Esse grupo é gratuito, vocês acessam ele pelo meu link na bio,
@terapeuta.nadiacianelli, vai estar lá, sincronizante, podem entrar, fiquem à vontade. É assim, quem quer participar, participa, quem quer ver só as informações do dia, vê só as informações do dia. Eu não cobro nada de ninguém, é livre-arbítrio ali, praticado no nível assim, elevado, né? Eu só peço, claro, né, para não ficar compartilhando informações que não tenham relação com a lei do tempo, porque o objetivo do grupo é esse. O Mapa Galáctico, se vocês, quem quiser contratar aí também, aproveitar o desconto de 28%, também é pela link da bio, vocês também acessam lá. Eu coloco também nos stories todos os dias os cardzinhos com as informações. Comecem a acompanhar, comecem a seguir, comecem a ler o Mantra Kim do dia. Se souber o de vocês, leiam de vocês também. Vai viver, se observa, no final do dia, faz um revival aí, vê o que aconteceu, o que foi sincrônico, o que não foi, o que isso traz de informação para você sobre si mesmo, sobre o que você vivenciou ao longo do dia. Se possível, tenha um caderninho para ir anotando, porque quando a gente anota, a gente cria novas sinapses e estabelece memória. Anotem, tá? Isso que a gente faz, a gente chama de caderno de giro, porque 260 dias para frente, você vai estar no mesmo Kim novamente. O que vai acontecer daqui a 260 dias que foi semelhante ou teve a mesma estrutura de hoje? Como que você vivenciou o dia de hoje? E que informações a sua vivência do dia de hoje vai poder te ajudar daqui a 260 dias? Isso é trazer para o consciente o que está inconsciente, porque muitas vezes passa pela nossa cabeça as sincronicidades e a gente não consegue se lembrar depois, porque afinal de contas, né, a gente está tentando sair da Matrix, mas a gente funciona ainda dentro da Matrix. Então é quebrar paradigma todos os dias, a cada momento, tá? E para isso precisa estar no tempo presente. E anotar te coloca também no tempo presente. Fiquem à vontade, entrem em contato se desejarem. Estou aqui disponível para auxiliar todo mundo. E quem não viu o Kim aí, quer saber o Kim, digita na internet, procura como saber meu Kim, põe lá no Google. Vai ter vários sites com calculadora, é só colocar a data de nascimento que traz as informações, tá? Eu uso muito o tzolk'in.io ou o Instituto Noosfera. Também eu acho bem legal, traz informações bem bacanas assim, tá? E também tem app para celular, tem diversas possibilidades hoje. A gente não precisa mais ficar fazendo na rodinha, não. Eu nem tenho mais a minha bússola aqui para mostrar para vocês. Eu queria mostrar como é que é, mas deve estar guardado em algum lugar. Mas enfim, usem, se sincronizem, comecem de pouquinho, devagarzinho, mesmo sem entender nada. Só vejam o Kim do dia e se observem. Isso já é um começo. É online, mapa sim. Você contrata o mapa, eu peço 7 dias para poder montar o mapa e depois a gente tem uma consulta online para eu poder te falar para fazer a leitura desses códigos, né? E aí você vai encaixando na sua vida, vai dando um feedback, vai conversando, a gente vai fazendo um bate-papo ali, tá? Mas é tudo online, tá bom? Gente, quem que falou aqui? Comigo foram quase 6 horas, isso mesmo, Meriane. É bem assim, porque a Meriane contratou o mapa completo, então é o mapa de nascimento mais o mapa do Kim de trânsito. E aí são 2 mapas para fazer leitura praticamente, né? E aí eu me empolgo, eu vou falando, eu vou ouvindo e a gente vai ficando e nem percebe, tá? Mas assim, minimamente separem de 2 a 3 horas quem for fazer, tá bom? Gratidão por estarem comigo aqui novamente. Quarta-feira que vem tem live novamente. Ou vai ser com a Daisy, ou vai ser com a Patrícia. Fiquem ligados aqui no canal @TQA Brasil, porque tá para abrir as inscrições para o TQA para Todos. O TQA para Todos é um atendimento que a gente faz ao vivo, online, né? Eu, a Patrícia, a Rita e a Daisy, nós 4 a gente se dispõe a atender uma pessoa gratuitamente. E aí as inscrições abrem para você se cadastrar e poder concorrer a essa vaga, para poder fazer esse atendimento. E quem não consegue a vaga, né, ou quem não quer ser atendido, mas quer acompanhar como que é o atendimento ali, ver ao vivo, ver por dentro como que funciona o processo da TQA, pode entrar no grupo para poder receber o link da reunião e essa pessoa, e aí vocês podem acompanhar o atendimento dessa pessoa enquanto a gente faz esse atendimento, porque acreditem, enquanto a gente está atendendo alguém,
todo bate-papo ali, todas as intervenções que a gente faz, muitas fichas vão caindo também na vida de vocês. E aí vocês também vão se beneficiando desse momento de tomada de consciência aí, tá? Então, fiquem ligados, porque muito em breve vai abrir as inscrições e quem sabe, né, vocês, algum de vocês, não vai ser sorteado para esse momento, para estar junto com a gente. É totalmente gratuito, tá, gente? Um grande presente para quem quiser. Novamente, beijo para todos, gratidão, fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.